que muitas mães, elas sempre perguntam, doutor, como que faz para ter uma boa imunidade, né? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão para as crianças, né? E a gente sabe que não existe uma fórmula mágica, né? É todo um contexto, né? Que é principalmente relacionado a essa questão da boa alimentação, a via de parto, a questão da amamentação é extremamente importante, qualidade do sono, Ambiente o familiar. ambiente familiar, exposição à natureza, a questão de manter sempre, pessoal, o calendário vacinal atualizado. A gente sabe que para quem tem condições de fazer as vacinas, algumas ampliações da rede privada são essenciais também. Então, assim, é um somatório de fatores que vai fazer ali com que o seu filho expresse toda a sua imunidade, todo o seu potencial, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esses pequenos detalhes que às vezes eles passam desapercebidos, né? Então, é isso, pessoal, é mais comida de verdade, é desembalar menos, descascar mais, colocar aí as crianças para, né, se Pisar o pé no exercitarem, E contato com a natureza, evitar ao máximo aí, né, o uso hoje em dia a gente vê assim, muita medicalização às vezes necessária, né, a criança está com o nariz escorrendo, às vezes já quer um antibiótico, a gente já sabe que não tem indicação na grande maioria dos casos, né, então é realmente ali os cuidados gerais, uma suplementação ali de forma adequada também, hoje a gente faz muito essa parte de suplementação, também que faz a diferença nessa parte imunológica da criança. São algumas coisas aí que pode estar contribuindo para a saúde dela. nós temos muitas coisas aí disponíveis, né? Além das informações, para poder melhorar essa estrutura da criança, da imuno, né? A gente fala muito sobre envelhecimento saudável, né? Hoje tem tanta coisa que tá lá na ponta de cuidados, às vezes tratamentos caríssimos, inovadores, mas a gente tem que perceber que faz parte do envelhecimento saudável a gente fazer o básico bem feito, e esse básico começa na infância. A gente fala muito dos primeiros 1000 dias, né, das crianças, então isso tudo que o Dr. Ricardo falou, dessa construção da imunidade, da saúde mental dessa criança, essa criança se sentir uma pessoa amada, né, a gente saber escutar de uma forma lúdica mesmo os sentimentos. Nos primeiros anos é muito difícil a criança expressar esses sentimentos, dá muita birra, é bem desafiador, né? Até 3, 4 anos eu acho uma fase muito difícil, e nós como pais temos esse desafio de escutar essa criança, acolher, dar voz aos seus sentimentos para que ele cresça um adulto saudável. Já é muito bem discutido isso, de como essa criança chega na fase adulta, quando ela vive em um ambiente muito conflituoso, quando o pai está ali o tempo todo reduzindo os sentimentos dessa criança, não dando ouvidos, né? Ela cresce com a autoestima muito baixa, a exposição a alimentos também que não são adequados. Como é que ela vai envelhecer? Eu e o Ober, a gente foi criado de uma maneira muito parecida, assim, comendo muita bobagem, pouca verdura, e a gente passou a mudar os nossos hábitos de vida, principalmente depois que a gente teve nossos filhos, né? Porque a gente precisa dar esse exemplo. E muito do que eu vivi, eu tenho essa percepção de que eu não quero que os meus filhos vivam, que seja diferente para eles, porque quando chega na fase adulta é muito mais difícil você deixar de lado esses costumes e ter uma vida saudável. Como você mesmo disse, as pessoas facilmente vão chegar a 100 anos e até mais. E querendo ou não, de forma saudável ou não. Sim. E aí, como que você deseja chegar? Como que você deseja que o seu filho chegue? Qual o ambiente que você quer para ele? O mundo, né? Que você deseja para o seu filho. Você tem que escolher a forma que você vai descer a ladeira. Costumo dizer muito isso. Você vai descer na cadeirinha de roda lá, empurrado por alguém, ou você vai descer esbelto, com seu tênisinho, com seu fonezinho, ouvindo, correndo. Então essa é a grande diferença que começa realmente na infância. Todos esses fatores, né? Interessante que a Marília falou assim, os primeiros 1000 dias. Hoje a gente se fala dos 1100 dias, né? Fala até antes, que é o período, né, da concepção. A gente já sabe dessa importância, né? Período gestacional e os 2 primeiros anos.
que a gente fala que é onde você está fazendo uma programação metabólica, né? Existe uma coisa, né, que é passado, que é a questão da genética, e existe os fatores da epigenética, que são fatores ambientais, que cada vez mais se tem comprovado que são mais importantes. Então, a sua saúde, ela não é pré-determinada. Então, quando você está ali na infância, por isso que é fundamental, principalmente esse início, é onde a gente vai fazer ali toda uma programação metabólica para a criança que ela vai expressar no resto da vida. Então, quando a gente fala da importância da amamentação, da importância de uma alimentação saudável, parece que é chato, né? Até aquela mãe que ela é mais rigorosa e não dá açúcar, e não dá refrigerante, ela é taxada como chata, como cri-cri. Mas não, essa mãe só está tentando expressar o que há de melhor para aquela criança, pensando realmente a longo prazo. Porque a gente não vê o problema, da maioria das vezes, na infância, né? Está ali dando o dia inteiro miojo para criança, dando chocolate, dando bolacha recheada, refrigerante. Só que esse problema, ele vai acontecer um pouquinho ali mais para frente, né? E é como você mesmo disse, essa questão dos hábitos. Já tem vários estudos comprovando que quando a criança mantém ali uma alimentação saudável, padrões bons, principalmente até os 5 anos de vida, ela leva para o resto da vida. Depois alguém pode chegar com um refrigerante, com alguma coisa que não é do padrão alimentar dela, naturalmente ela vai rejeitar. Então, pessoal, cuidem muito bem ali desse início, porque a gente fala que é como se estivesse construindo uma casa, né? É como se fosse ali a base da casa. Então, quando você tem uma base sólida, forte, você pode subir um prédio ali que vai sustentar, né? Então, quando você tem uma base fraca, fica muito mais suscetível lá no futuro, principalmente a doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, obesidade, hipertensão, arteriosclerose, dentre várias outras, né? A gente fazia muito conceito de, por exemplo, hipertensão secundária, paciente abaixo de 20 anos, né? Antes a gente definia assim. Hoje não, porque os pacientes chegam hipertensos com anos de 20 anos sem ter hipertensão secundária. São realmente pelos fatores que vêm da infância, né? Que estão tendo mais do que antigamente. Então, o paciente hoje, recebe paciente no consultório com 17, 18 anos hipertenso e traz aquela ansiedade de você investigar uma coisa secundária, uma causa secundária, mas você vai ver exatamente isso, o ambiente com aquele adolescente, aquele adulto jovem ele vive, que ele viveu, que ele trouxe da sua bagagem, da sua infância. E as pessoas estão infartando mais cedo, estão fazendo AVC mais cedo, estão tendo complicações cardiovasculares mais cedo. Então fica o alerta do pediatra aí, pessoal, por favor.